Se você gosta de histórias reais que parecem filme, já se inscreve no canal agora, porque o que aconteceu naquela casa às 3 da manhã destruiu completamente a minha vida. Eu nunca imaginei que uma simples câmera de segurança pudesse registrar algo tão perturbador. E sinceramente, depois daquela noite, eu nunca mais consegui dormir em paz dentro daquela casa. Tudo começou quando algumas coisas estranhas começaram a acontecer enquanto eu dormia. No início, eu pensei que era paranoia minha. Objetos mudavam de lugar, portas apareciam abertas, luzes da cozinha amanheciam acesas. E o pior era que meu marido sempre dizia exatamente a mesma coisa. Você está ficando impressionada. Mas tinha algo errado, muito errado. Porque eu comecei a perceber que aquilo só acontecia depois das 3 da manhã, sempre no mesmo horário. 300, 307, 312. E foi isso que começou a me deixar desesperada. Na primeira vez, eu acordei com um barulho estranho vindo do corredor. Parecia alguém arrastando alguma coisa no chão. Eu olhei para o lado e meu marido não estava na cama. Naquele momento, eu senti um frio horrível na barriga. Peguei o celular, acendi a lanterna e fui até o corredor. Mas não tinha ninguém. Tudo estava escuro, silencioso. Só que quando eu voltei para o quarto, ele já estava deitado na cama, fingindo estar dormindo. Naquele momento, eu tive certeza de que ele estava escondendo alguma coisa de mim. No dia seguinte, eu perguntei onde ele tinha ido durante a madrugada e ele começou a rir da minha cara. Disse que eu devia ter sonhado, só que eu sabia que não era sonho. Eu ouvi passos, eu ouvi alguém no corredor e foi aí que comecei a desconfiar que talvez existisse alguma coisa acontecendo naquela casa enquanto eu dormia. Durante dias, eu tentei ignorar aquilo, só que as coisas começaram a piorar. Uma noite, eu encontrei a porta dos fundos aberta. Na outra, encontrei marcas de barro perto da cozinha. E teve uma madrugada que eu ouvi claramente alguém cochichando dentro da sala. Na manhã seguinte, eu falei para o meu marido que queria colocar câmeras dentro da casa. E pela primeira vez, eu vi medo no rosto dele. Não foi susto, foi medo. Ele imediatamente tentou me convencer a desistir da ideia. Disse que era exagero. Disse que aquilo iria destruir nossa privacidade. Disse que eu estava ficando paranoica. Mas naquele momento eu percebi uma coisa. Ele não estava preocupado comigo. Ele estava preocupado com o que as câmeras poderiam registrar. E isso foi o suficiente para eu tomar minha decisão. Naquela mesma semana, eu comprei 2 câmeras escondidas pela internet. Uma ficou apontada para o corredor, a outra para a sala, e eu não contei para ele, porque naquele ponto eu já não confiava mais no homem que dormia ao meu lado. Na noite em que tudo aconteceu, começou exatamente igual às outras. Silêncio, escuridão e aquele clima estranho dentro da casa. Eu lembro de olhar o relógio antes de dormir. 241 da manhã. Meu marido estava do meu lado, aparentemente dormindo. Só que eu acordei algum tempo depois, com um barulho metálico vindo da cozinha. Quando abri os olhos, a cama estava vazia novamente. Meu coração começou a acelerar. Naquele momento, eu lembrei das câmeras. Peguei o celular devagar, abri o aplicativo e comecei a olhar as gravações ao vivo. E o que apareceu na tela fez meu sangue gelar. Meu marido estava parado no corredor, olhando fixamente para a porta da sala, como se estivesse esperando alguém entrar. Ele não se mexia, não piscava, só ficava parado, olhando para a escuridão. E alguns segundos depois, a maçaneta da porta começou a girar sozinha. Eu senti meu corpo inteiro congelar naquele instante, porque alguém estava entrando na minha casa às 3 da manhã, e meu marido parecia já saber exatamente quem era. Naquele momento, eu senti que alguma coisa dentro de mim simplesmente travou. Meu marido continuava parado no corredor, olhando para a porta, como se estivesse esperando aquilo acontecer. E o pior era que ele não parecia assustado. Ele parecia preparado. A maçaneta continuou girando devagar, até que a porta finalmente começou a abrir.
Eu lembro exatamente da sensação que tive naquele instante. Meu coração estava tão acelerado que parecia que eu conseguia ouvir as batidas dentro da cabeça. Minhas mãos começaram a tremer enquanto eu segurava o celular, olhando as imagens da câmera. E então, uma pessoa entrou, toda vestida de preto, capuz, rosto escondido. Ela entrou devagar, sem fazer barulho, como alguém que já conhecia perfeitamente aquela casa. Só que o pior não foi isso. O pior foi ver meu marido andando na direção daquela pessoa como se aquilo fosse normal. Eles começaram a conversar baixinho na sala. Eu não conseguia ouvir o áudio direito porque a câmera do corredor não captava som. Mas dava para perceber claramente que aquilo não era a primeira vez. Os dois agiam com naturalidade, como se já tivessem feito aquilo muitas vezes antes. Naquele momento, eu senti um desespero tão grande que comecei a pensar em ligar para a polícia imediatamente. Só que alguma coisa me fez continuar observando. E graças a isso, eu descobri algo ainda pior. A pessoa tirou o capuz, e quando eu vi quem era, meu corpo inteiro gelou. Era uma mulher, mas não era qualquer mulher. Era alguém que eu conhecia, alguém que já tinha estado dentro da minha casa antes. Naquele momento, eu comecei a lembrar de várias situações estranhas que antes pareciam sem importância. Conversas interrompidas quando eu chegava perto, mensagens apagadas, saídas inesperadas durante a madrugada e, principalmente, o jeito nervoso do meu marido toda vez que eu perguntava sobre aquelas noites estranhas. Tudo começou a fazer sentido, só que ainda existia algo pior escondido naquela história. Porque de repente, os dois começaram a carregar alguma coisa pesada pela sala. No começo, eu achei que fossem caixas, mas quando a câmera aproximou um pouco mais da imagem, eu percebi que aquilo parecia um saco preto enorme. Meu sangue congelou. Os dois carregavam aquilo com dificuldade, olhando para os lados o tempo inteiro, como se tivessem medo de serem vistos. Naquele instante, eu saí da cama imediatamente. Meu primeiro impulso foi correr até a sala. Mas antes mesmo de abrir a porta do quarto, eu ouvi passos vindo na direção do corredor. Eles estavam voltando. Eu corri de volta para a cama, fingindo estar dormindo. Meu coração parecia que ia explodir. Os passos passaram lentamente pelo corredor. E então, eu ouvi meu marido entrando novamente no quarto. Ele deitou do meu lado e ficou me observando. Eu conseguia sentir. Mesmo de olhos fechados, eu sabia que ele estava olhando para mim. Foram provavelmente os minutos mais assustadores da minha vida, porque naquele instante eu percebi uma coisa horrível. Se ele descobrisse que eu tinha visto tudo, eu talvez não saísse viva daquela casa. Na manhã seguinte, ele acordou como se nada tivesse acontecido. Me deu bom dia normalmente, perguntou se eu queria café, sorriu para mim, e aquilo me assustou ainda mais, porque agora eu sabia exatamente do que ele era capaz. Passei o dia inteiro fingindo normalidade enquanto tentava entender o que fazer. Só que minha cabeça não conseguia parar de pensar naquela gravação. Quem era aquela mulher? O que tinha dentro daquele saco preto? E por que aquilo estava acontecendo sempre às 3 da manhã? Naquela noite eu esperei ele dormir novamente. Peguei meu celular, coloquei fones de ouvido e comecei a analisar cada segundo da gravação. Foi aí que percebi algo que eu não tinha notado antes. Quando os dois estavam carregando o saco preto, uma das câmeras captou um reflexo vindo da cozinha. E naquele reflexo aparecia claramente uma terceira pessoa parada no fundo da casa, observando tudo. Eu senti meu corpo inteiro congelar, porque aquilo significava que não eram apenas dois. Tinha mais alguém naquela casa naquela madrugada, e ninguém fazia ideia de que eu tinha descoberto tudo. Eu pausei a gravação várias vezes, tentando entender se aquilo era real. A imagem estava escura, granulada, mas dava para ver claramente uma silhueta parada perto da cozinha, observando meu marido e a mulher carregando o saco preto pela sala. E o mais assustador era que nenhum dos dois parecia perceber aquela terceira pessoa ali.
Naquele momento, eu comecei a sentir uma coisa horrível, como se eu estivesse descobrindo algo muito maior do que uma traição, muito maior do que mentiras dentro de casa. Eu aumentei o brilho da gravação ao máximo, e então a terceira pessoa começou a se mover lentamente. Ela saiu da escuridão do corredor e caminhou em direção à cozinha. O jeito que ela andava parecia estranho, lento demais, quase como se estivesse deslizando. Meu coração começou a disparar novamente, porque naquele instante eu percebi uma coisa impossível. Aquela pessoa não tinha entrado pela porta, ela simplesmente apareceu na gravação. Eu voltei o vídeo várias vezes tentando encontrar o momento em que ela entrou na casa, mas não existia momento nenhum, ela não aparecia e depois simplesmente estava lá, observando. Naquele instante, eu comecei a lembrar de todas as noites estranhas naquela casa, as portas abrindo sozinhas, os passos no corredor, os cochichos durante a madrugada e, principalmente, o comportamento estranho do meu marido, como se ele já soubesse de tudo aquilo, como se aquilo já fizesse parte da rotina dele há muito tempo. Eu continuei assistindo. A mulher e meu marido levaram o saco preto até a porta dos fundos. Só que antes de sair, a mulher olhou diretamente para a câmera escondida. Meu sangue gelou imediatamente, porque parecia impossível. A câmera estava escondida atrás de um móvel. Ninguém sabia dela. Mesmo assim, ela olhou diretamente para a lente e sorriu. Foi o sorriso mais perturbador que eu já vi na minha vida. Não parecia humano. Parecia um aviso, como se ela soubesse que eu estava assistindo. Naquele momento eu ouvi um barulho atrás de mim, um estalo vindo da porta do quarto. Eu virei imediatamente e vi meu marido parado no escuro me observando. Meu coração praticamente parou. Naquele momento eu tentei desligar o celular rapidamente, mas já era tarde. Ele tinha visto, ele sabia que eu tinha descoberto tudo. E então ele falou uma frase que até hoje me dá arrepios. Você não devia ter visto aquilo. Naquele instante, eu senti um medo tão grande que não consegui responder nada. Ele começou a andar lentamente na minha direção, enquanto eu recuava pela cama, segurando o celular. E então, as luzes da casa inteira apagaram. Tudo ficou completamente escuro. Eu ouvi um barulho forte vindo do corredor, depois outro, e então passos rápidos pela casa. Não eram só os passos do meu marido, tinham outras pessoas correndo lá fora. Meu coração estava disparado enquanto eu tentava enxergar alguma coisa naquela escuridão. Peguei o celular novamente e liguei a lanterna. E quando a luz iluminou o quarto, meu marido não estava mais lá. A porta estava aberta. O corredor vazio, mas havia uma coisa no chão, o celular dele. Eu peguei o aparelho tremendo e a tela estava desbloqueada. Naquele instante, apareceu uma mensagem chegando. Era da mesma mulher das gravações, e a mensagem dizia apenas uma frase: ela já sabe, não dá mais para voltar. Meu corpo inteiro congelou, porque naquele momento eu entendi que aquilo ainda não tinha acabado. Eu corri para fora daquela casa naquela madrugada sem pegar absolutamente nada, nem roupa, nem documentos, nem dinheiro, só o celular com as gravações. E até hoje eu nunca mais tive coragem de voltar naquele lugar. Porque existem coisas que uma câmera registra e você nunca mais consegue esquecer. Se você chegou até aqui, comenta 3 da manhã e se inscreve agora no canal. Porque a próxima história pode ser ainda mais perturbadora do que essa.